E aí, pessoal do terceiro ano, estamos aqui então dando continuidade às nossas revisões na disciplina de artes. Dando então aí continuidade lá no volume 2 ao tema que tratou aí do Renascimento ao Neoclassicismo. Então, na aula passada, na videoaula passada, já fizemos uma revisão aí dos principais movimentos, como o Renascimento Cultural e a evolução desse movimento ali nos séculos XVI, conhecido como maneirismo. Então, na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade partindo do Barroco. Ou seja, o Barroco vai ser então um estilo artístico que, assim como o Renascimento, também teve origem na Península Itálica, só que a partir do século XVII. Então podemos perceber aí a evolução gradativa dos estilos artísticos. Século XIV, XV e XVI desenvolveu-se o Renascimento Cultural. Ainda no século XVI, de forma rápida, desenvolveu-se o maneirismo e a partir do século XVII vai se apresentar o estilo barroco, com algumas características novas apresentadas ali pelos artistas do maneirismo. Ou seja, nós vamos ver aqui no decorrer dessa revisão que uma das características desenvolvidas ali pelos artistas do maneirismo os artistas, pintores barrocos, eles vão absorver, certo? Então, como nós falamos, o estilo barroco desenvolve-se assim como o Renascimento na Península Itálica, só que a partir do século XVII. E qual o contexto para o desenvolvimento do estilo barroco? O contexto era o da Contra-Reforma. Como vocês também estão ou já revisaram na disciplina de História Geral, aconteceu a partir do século XVI, 1517, a partir das 95 teses de Martinho Lutero, a Reforma Protestante, que foi nada menos nada mais o surgimento de igrejas e estas protestantes a práticas da Igreja Católica à época, como o domínio da interpretação da Bíblia, como uma prática imoral da venda de indulgências, venda de relíquias. Então é nesse contexto em que surgem igrejas protestantes à Igreja Católica. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. E é óbvio que a Igreja Católica não iria cruzar os seus braços para esse movimento histórico. E então a Igreja Católica deu a sua resposta à Reforma Protestante, ficando conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Essa resposta foi iniciada pelo Papa Paulo III, também a partir do século XVI. E aí nós sabemos que lá na Contra-Reforma existiram várias iniciativas da Igreja Católica, como se reunir para tomar novas decisões, novos rumos. E essa reunião, a principal, ficou conhecida, como vocês veem aí no slide, o Concílio de Trento. Trento sendo uma cidade, um povoado italiano. Então a Igreja Católica ali se reúne para tomar novas decisões. Criam, a famosa Companhia de Jesus para disseminar por toda a Europa e pelo mundo. Era período também ali das grandes navegações. O catolicismo intensificou os serviços do Tribunal da Inquisição. Esse Tribunal da Inquisição tinha como principal propósito vigiar a fé católica, mas também, além de vigiar a fé católica, julgar e punir hereges, pessoas que tinham atos contrários à Igreja Católica. Então esse era o contexto histórico. E é nesse contexto histórico de Contra-Reforma, da luta da Igreja contra a Reforma Protestante, que vai surgir o Barroco. Ou seja, nós podemos dizer que a melhor resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante foi através da arte. Mais uma vez, a arte servindo como uma forma de demonstração de poder, como uma forma de demonstração, principalmente, de chegar às pessoas mais distantes. Então, através da arte dessa época, muitas pessoas vão ainda continuar, quer queira, quer não, católica. A arte vai ajudar a igreja nesse trabalho. E aí o Barroco surge com esse propósito, de manter a força, a hegemonia da Igreja Católica na Europa, aí durante ou a partir do século XVI, mas o Barroco inicia-se na Península Itálica, como falamos, a partir do século XVII. Tá certo, pessoal?
E aí nós podemos observar aqui, ó, as características gerais do barroco. Ou seja, nós podemos dizer que o barroco sim teve origem na Península Itálica, mas ele vai se espalhar por toda a Europa, vai chegar na atual Holanda, Bélgica, Alemanha, Espanha, Portugal, ou seja, o barroco vai chegar inclusive ao Brasil, sendo desenvolvido aqui no Brasil, veremos em outras aulas ou videoaulas, chegará a ser desenvolvido principalmente em Minas Gerais, com Aleijadinho. Então, o barroco que se espalha por boa parte da Europa, inclusive chegando ao Brasil, ele vai ter características comuns, sendo a principal essa primeira aí, predomínio da emoção sobre a razão. Ou seja, se lá no Renascimento os artistas prezavam a razão, o racionalismo, a busca do conhecimento, para com esse conhecimento fazer ciência, explicar as coisas do dia a dia baseado no conhecimento, ou seja, pintar fora das regras da igreja, aqui no barroco, que é um resgate das emoções, ou seja, é uma arte aonde as emoções vão ser intensamente exploradas do observador para ser uma forma de impactá-lo, consequentemente fazendo-o permanecer católico, fiel à igreja. Então, o barroco vai prezar, através da arquitetura, da escultura, mas principalmente através da pintura, buscar emocionar, impactar o observador para permanecê-lo católico. E aí, a gente vê, né, até cenas, né, em momentos de muita dramaticidade, como vocês podem ver essa pintura do lado direito, a Virgem Maria bem ao centro, uma cena pura e simples da fé católica, aonde quer que esse fiel permaneça vigente, fiel à igreja. Segunda característica, pinturas dispostas em diagonal. Aí nós podemos pegar lá a característica do maneirismo, que eles absorveram e continuaram aqui no barroco. Ou seja, as temáticas principais, não necessariamente, elas ficam no centro da tela. Elas podem ficar nos cantos, ou seja, em diagonal, com o intuito de dar mobilidade a essa temática principal, a essa temática, tá certo? Assim como os maneiristas, os barroquistas vão, diferente dos renascentistas, deslocar sua temática, seu personagem principal para os cantos, botando-os em diagonal para dar uma maior mobilidade à cena. Terceira característica, acentuado contraste entre tons claros e escuros, ou seja, aí a gente pode dizer que ainda é uma influência do Renascimento. Pinturas aonde partes estarão claras, outras escuras, para impactar na parte clara o olhar do observador. Essa era o principal propósito do uso desses tons fortes, ou seja, cores fortes, sendo que essas cores fortes com a presença da técnica do claro e escuro e, consequentemente, buscando impactar o observador, né? Uma expressão de sentimento. E quarta, além das temáticas religiosas, mitológicas, o barroco ele também vai centrar-se, além das temáticas religiosas, o barroco também vai centrar em propor personagens, rostos de personagens tirados da realidade. Ou seja, pode-se pintar, por exemplo, um herói, pode-se pintar um santo, pode-se pintar um aristocrata, porque o barroco ele não vai ser apenas desenvolvido pela igreja. Inicialmente, sim, vai ser desenvolvido pela igreja, mas depois vai ser consumido essa arte barroca por nobres. E aí aquelas temáticas religiosas, elas também vão deixar de ser apenas religiosas. Elas vão passar também a serem aristocráticas e mitológicas. E aí é onde eu quero dizer para vocês. Quando se pintava temas mitológicos ou aristocráticos, os artistas utilizavam rostos de pessoas comuns, retirados aí da sociedade, retirados aí da rua. Por isso que diz, apesar da temática ser religiosa, ou mitológica, ou aristocrática, os rostos das pessoas, dos personagens, eram retirados de pessoas comuns da sociedade. Então, são as 4 principais características gerais do barroco que origina-se no século XVII na Península Itálica e vai se espalhar por toda a Europa, tá certo?
E aí, aqui a gente vai falar de dois importantes pintores, artistas barrocos. O mais importante deles, um que tem uma das obras que eu acho particularmente uma das mais belas, né? São Tomé. E aí a gente pode dizer que é o Caravaggio, ou seja, o artista Caravaggio para mim é um dos mais importantes de toda a arte. E aí a gente pode dizer que o Caravaggio ele vai justamente utilizar intensamente nas suas obras aquela característica 4, aonde ele vai pintar temas não somente religiosos, ele vai pintar também temas mitológicos e aristocráticos. Mas os rostos dos personagens, como desses três ao lado de Jesus, são retirados de pessoas comuns. Aqui você vê ao centro Jesus Cristo, com um rosto que ele pode ter tirado de uma pessoa comum da sociedade à época. E aqui você vê o famoso São Tomé, né? Olhando, observando as chagas de Jesus Cristo após a ressurreição. Aquele que só acredita vendo, né? O famoso São Tomé. E aí, qual seria a principal característica das pinturas do Caravaggio? Para mim, particularmente, são duas. Utilização de uma luz artificial, ou seja, na pintura do Caravaggio, a luminosidade presente ela não é natural. Ela não vem de uma parte ou de um canto natural, do sol, por exemplo. O sol entra por a frecha daquela janela e bate aqui. Não necessariamente ele retratava essa luminosidade nesse determinado local. Ele utiliza em suas pinturas a luz artificial, ou seja, ele ilumina a sua pintura de onde ele bem entende. Independente da existência de janelas ou não, ele ilumina a sua pintura. Porque vem aí a segunda característica. Porque ele queria direcionar o olhar do observador para onde ele bem queria. Então, sempre quando você observar em primeira mão uma pintura do Caravaggio, você, em primeira mão, vai olhar para onde o artista queria e não para onde você quer. É só você depois pesquisar pinturas de Caravaggio que com certeza você vai observar essa característica. Portanto, as duas principais características da pintura do Caravaggio é uma utilização de uma luz artificial que ele mesmo cria para iluminar os seus personagens ambientes, e a segunda característica é a famosa direcionamento do olhar do observador para um determinado ponto. Essa técnica de criar uma luz artificial para direcionar o olhar do observador para determinado ponto se chama tenebrismo. E aí a gente tem essa bela obra, né? E que é relacionada ao São Tomé, que só acreditava vendo. Inclusive Jesus Cristo, para ele acreditar que Jesus Cristo tinha ressuscitado, teve que ver que Jesus Cristo apareceu para ele e ele representou essa cena bíblica, tá certo? Um outro artista do barroco é o holandês, mostrando aí a influência do barroco, saindo da Itália e indo para a Holanda. Peter Paul Rubens, esse aí é um dos principais artistas pintores barrocos também. E aí, para Rubens, a principal característica das obras é a cor. Ele vai utilizar, assim como Caravaggio, assim como as pinturas barrocas, ele vai utilizar cores intensas, fortes, para demarcar os seus personagens. Utilizar cores fortes como o vermelho, o verde, o amarelo. E aí, utilizando essas cores fortes, entra em contraste com a luminosidade. E aí, uma luz forte com uma cor forte, facilmente você identifica os personagens, como você observa na pintura ao lado. Na pintura ao lado, você vê então cores intensas, fortes, onde você facilmente identifica os personagens, e também você vê uma forte luminosidade no corpo das duas mulheres que estão sendo atacadas. Aí você pode observar uma forte luminosidade, mas você identifica facilmente a temática dos personagens devido às cores fortes, intensas. Portanto, vão ter duas importantes características da pintura do Rubens: linhas contorcidas dos corpos, ou seja, bastante mobilidade. Ou seja, você vai ver as linhas contorcidas tanto dos corpos quanto das roupas, dos drapeados das roupas. Isso demonstrando movimento. Então, linhas contorcidas de corpos e das roupas, demonstrando movimento. E a segunda característica, cores quentes, fortes, com a presença da luminosidade, para você identificar com riqueza de detalhe aquilo que o Rubens queria pintar. Tá certo, pessoal? Passado o barroco,
O movimento que veio após foi o rococó. Mostrando para vocês essa imagem, porque o rococó vai ser um movimento que vai se desenvolver tanto na pintura, quanto na arquitetura, como vocês podem ver, como também na escultura, tá certo? Então vai ser um movimento que vai se destacar nesses três campos. E aí, o rococó, ele vai ter origem no século, tá certo? 18, no início do século 18, quer dizer, início do século 17, ali após a morte do rei Luís XIV, mas o auge do rococó vai ser no século 18. Então tem a origem no século 17, após a morte do rei Luís XIV, mas o auge vai ser no século 17. E aí a gente pode dizer que o auge foi na França durante o reinado do irmão de Luís XIV, o famoso rei Filipe de Orleans. E esse estilo ele ficou conhecido como estilo regência, porque vai ser um estilo feito para consumo exclusivo dos nobres, da aristocracia francesa. Depois vai se espalhar pela Áustria e pela Alemanha, principalmente. Então vai ser um estilo típico de consumo da aristocracia. Ou seja, foge um pouquinho ali do domínio voltado para a igreja e vai ser um estilo típico para representar o estilo de vida dessa nobreza, dessa aristocracia aí à época. Século XVII, século XVIII. Rococó, que é um termo que vem de rocaille, que significa concha. Ou seja, a concha é por conta que vai ser um elemento muito utilizado como decoração das construções do estilo rococó. Por isso que o rococó tem esse nome, porque provém de rocaille, concha, e a concha vai ser um elemento preponderante como elemento de uso na decoração da arquitetura. Características gerais. Podemos dizer que o estilo rococó vai ser um estilo requintado. Requintado porque vai ser um estilo cheio de detalhes, um estilo detalhista, principalmente nas pinturas, nas esculturas e na construção. Então vai ser um estilo cheio de detalhes, tá certo? Aristocrático, com leveza, ou seja, como eu falei, um estilo voltado para a aristocracia, para o consumo da aristocracia, demonstrando essa vida leve que eles levavam. Ou seja, uma vida tranquila, sem preocupações, não pagavam impostos até o século XVIII. Então era uma vida calma, tranquila, serena, uma vida de luxos. E aí vai ser essa vida leve, com muitos luxos, tranquilas, sem preocupações, que vai ser uma das principais temáticas da pintura do rococó. E convencional, vai ser uma pintura, vai ser um estilo que tanto na pintura, na arquitetura, na escultura vai ter que obedecer regras pré-estabelecidas, ok? E aí, então, a gente passa para a arquitetura do rococó. Na arquitetura, o rococó se destacou principalmente na decoração, na ornamentação de espaços interiores. Então, os espaços interiores do estilo rococó, mostrar uma das obras aqui, ó. Então, os espaços interiores das construções do estilo rococó, eles vão ser bastante decorados, ornamentados, demonstrando esse luxo, demonstrando essa vida rica, luxuosa, podemos até dizer ociosa, dos nobres franceses à época. E eles também vão se preocupar com a produção de fachadas, ou seja, eles também vão se preocupar com a produção da frente dos palácios, das igrejas. Então, a parte interior bastante decorada, bastante ornamentada, mas eles também vão dar detalhes, se preocupar com a parte externa. As características gerais. Nas igrejas construídas no estilo rococó, presença de cúpulas, abóbodas, aí remete àquele estilo clássico, paredes claras, ou seja, então as igrejas em estilo rococó possuirão abóbadas e paredes claras em tons pastéis. Tons pastéis é o verde claro predominante, é o verde claro com o rosa predominante, tá certo? Então, cores pastéis é o verde claro e o rosa sendo predominante. Então, você vai observar uma claridade ao ambiente interior das igrejas, diferente das igrejas barrocas, que eram mais escuras.
Segunda característica, independente de ser igreja ou palácio, as construções rococó, elas tinham janelas ovais e ao redor dessas janelas ovais, ornamentações em formas de anjinhos, ramos, flores. Essas construções elas também vão possuir várias janelas para inundar o interior das construções com luminosidade, diferente das construções barrocas, tá certo? Então nós podemos dizer para vocês que enquanto o interior das construções rococó elas são bastante ornamentadas, como vocês veem aí o Palácio Episcopal de Habsburg, a parte externa ela também tinha detalhes, mas não era tão ornamentado quanto a parte interna. Aqui é um palácio conhecido como Petit Trianon. Era a casa ou o palácio onde Maria Antonieta vivia quando casada com Luís XVI. É dentro da estrutura de Versalhes. Tinha o Palácio de Versalhes, onde Luís XVI morava, residia e dormia. E o palácio do lado, o Petit Trianon, era onde sua esposa Maria Antonieta vivia. Tá certo? Se encontravam no Palácio de Versalhes, mas na hora de dormir, dormiam separados. Ok? Então você vê a parte externa, bela, bonita, mas sem tanta ornamentação quanto na parte interna, tá certo? E a pintura rococó? A pintura rococó ela vai ter temáticas típicas da nobreza da aristocracia francesa ou europeia à época. Ou seja, aonde eles viviam vão ser as principais temáticas, geralmente em jardins, bosques, parques. Então, vão ser as principais temáticas. Características, vocês observam tonalidades mais suaves, ou seja, cores mais suaves, pinturas mais luminosas do que em relação ao barroco. O rococó é mais claro, mais suave do que o barroco, tá certo? Uso da técnica de pastel, então você vai ver muito a presença dessas cores, o verde claro e o rosa, muito presente, tá certo? Inclusive no livro de vocês tem uma pintura O Balanço, que representa uma senhora num balanço, consequentemente utilizando tons pastéis. Terceira característica, pinturas em pequenas dimensões. Por quê? As pinturas elas vão ser produzidas também para decorar essas partes internas dos palácios dos nobres europeus. E, por fim, as temáticas em torno dessa vida luxuosa, ociosa da nobreza francesa e europeia. Então, são as principais características. Como vocês veem aqui do lado, os tons pastéis, o verde claro e o rosa predominante. Você vê uma temática voltada à aristocracia, como eles viviam em parques, bosques, ambientada nesse mundo, explorando essa vida luxuosa deles à época, tá certo? E, por fim, em relação ao estilo rococó, a escultura. Já a escultura rococó, ela sim era produzida em mármore, mas a maioria das esculturas elas vão ser produzidas ou em gesso, como vocês veem aí do lado, ou em madeira. Por quê? Produzida em gesso ou em madeira, quando pintada, as cores ficavam mais suaves, que era a intenção do estilo geral do rococó. E essas esculturas, assim como as pinturas, serviam como ornamentação, decoração das partes interiores. Por isso que elas vão ter formas menores. Vão ser então as três principais características da escultura rococó. E por fim, o último estilo, o neoclássico, o estilo neoclássico, ok? O neoclassicismo ele surge como uma reação ao barroco, uma reação ao estilo rococó, e surge aí no final do século XVIII, início do século XIX, 1830, vai até 1830, o estilo neoclássico na Europa, e vai ter como principal propósito resgatar o racionalismo em lugar da emoção. Então, se lá no barroco, no rococó, o mundo imaginário, se lá no rococó, no barroco, a questão da emoção era a principal ou o principal propósito, explorar esse mundo das emoções, o neoclássico vai querer resgatar o racionalismo. Ou seja, valorizar o conhecimento e a partir desse conhecimento produzir uma arte científica. Por isso que o neoclassicismo, além da pintura, vai se destacar em outras disciplinas, em outros campos, tá certo? Então, o estilo neoclássico, como vocês podem ver, valorizavam a moral. Como assim a moral? Enquanto que lá no rococó, principalmente no rococó, o estilo era dito não tão moral,
porque demonstrava uma sociedade ociosa, demonstrava uma sociedade luxuosa, enquanto que a maioria das pessoas não viviam esse mundo. Então eles querem puxar para a representação, principalmente, de cenas realísticas, típicas do cotidiano das pessoas, ou seja, retratar mais as pessoas. Sim, vai ter a representação de temas religiosos, de temas mitológicos, mas muitas das pinturas neoclássicas vão retratar o cotidiano das pessoas, como elas realmente eram. E aí, então, buscam retratar uma arte moral, intelectual, volta do uso da razão, tá certo? Retirando de cena os efeitos decorativos e aquela dramaticidade explorada pelo Barroco e pelo Rococó, tá certo? Na arquitetura se destacam aquelas características, como nós podemos dizer, clássicas, porque o movimento, ele vendo um mundo ocioso, um mundo luxuoso, um mundo, uma arte que não retratava a realidade, então eles resgatam os valores clássicos lá do Renascimento, da Antiguidade, e voltam a produzir uma arte no campo da arquitetura, explorando abóbodas, como vocês podem ver aqui, ó, da igreja de Santa Genoveva, Panteão Nacional, fica em Paris. Arquiteto Jacques Germain Soufflot. Aí você pode observar aqui, ó, a abóboda, ou seja, o uso de abóbodas, o uso do frontão, o uso de grandes colunas. Então, as características arquitetônicas que aprendemos que os gregos e romanos produzidos, elas são resgatadas. E na pintura, influência greco-romana, como assim? Representação na pintura de temas mitológicos, como vocês podem ver aqui, ó, o juramento dos Horácios, ou seja, são 3 jovens fazendo um juramento para um oficial romano, ou seja, 3 jovens se tornando soldados e fazendo o juramento para esse oficial, sendo dono do seu próprio destino. Então o neoclassicismo também tem essa questão da racionalidade, ou seja, o ser humano dono do seu próprio destino, independente daqueles valores ali religiosos, em que o destino deveria ser pregado pela igreja. Formalismo na composição, são pinturas com riqueza de detalhes, como vocês podem observar. Exatidão nos contornos, ou seja, é graças à exatidão dos contornos que se tem uma arte detalhada. Formalismo na composição é que eles também vão produzir essas pinturas seguindo regras pré-estabelecidas. Exatidão dos contornos, uma pintura cheia de detalhes, consequentemente próximas das proporções da realidade. E harmonia no colorido, você pode observar uma pintura com várias cores, só que não tem uma cor mais chamativa do que a outra, há uma harmonia, tá certo, pessoal? E aí a gente finaliza mostrando uma outra construção em estilo neoclássico, que é o portal de Brandenburg, Berlim, Alemanha. Arquiteto Karl Gotthard Langes. Valeu, pessoal, bons estudos, até a nossa próxima videoaula.